O primeiro viajante do mundo. Biografia escrita por Donald Couros Pitt. No século XIII, Veneza era uma cidade marítima, onde tinham sido já recitadas muitas histórias fantásticas, mas a de Marco Polo, de regresso dos confins da terra, sobrepuseram-se a quaisquer outras. Contava ele que vira na China extrair do solo uma rocha negra, a qual em seguida se lançava fogo, pois se tratava de um combustível de rendimento superior ao da lenha. Os venezianos, porém, riam-se dele, visto que consideravam o carvão uma fantasia. Também lhes fazia a descrição de uma outra pedra, a partir da qual se poderia fiar uma espécie de lã incombustível. As opiniões divergiam. O amianto era ainda mais difícil de imaginar. Também não o acreditavam quando lhes descrevia uma fonte existente no Cáucaso, da qual, em vez de água, brotava óleo. Naquela época, Veneza era a maior potência comercial e marítima do seu tempo. Extensas rotas terrestres e marítimas conduziam sempre à fabulosa metrópole. Os mercados de Veneza recebiam da Índia pérolas, diamantes e safiras. Da Tartária, na Sibéria, vinham as peles de arminho para os mantos dos doges e as peles de Marta para as esposas dos príncipes mercadores. De Catai, na China, provinham as especiarias, a cânfora e os tecidos preciosos. Contudo, nunca veneziano algum visitara jamais as terras donde chegavam essas riquezas. Havia, porém, 2 mercadores venezianos possuídos de espírito mais resoluto que outros conterrâneos seus. Tinham por apelido Polo e eram o pai e o tio de Marco. Um dia em que mercadejavam na Rússia meridional, viram cortado o caminho de regresso por uma guerra civil. Já que não poderiam empreender a viagem de retorno, num rasgo de ousadia, decidiram prosseguir em frente, na direção do Oriente desconhecido, comprando e vendendo, aprendendo línguas e conhecendo mercados. Niccolo e Máfio Polo atingiram a grande cidade de Bokhara, em pleno coração da Ásia Central. Uma nota aqui. O precioso Código de Marco Polo, que se encontra na Biblioteca Bodleiana de Oxford, contém magníficas miniaturas. Em cima, a pesca de pérolas na província de Mabar. Ao centro, a caçada do grão-quihã. Embaixo, vista da cidade de Camadi.
distanciada 3.000 milhas da sua cidade natal. Durante 3 anos por ali, andaram a traficar, até que um dia foram procurados por emissários do grande Kublai Khan, cujo império se estendia do Ártico ao Oceano Índico e das costas do Pacífico às fronteiras da Europa Central. O Khan jamais tivera oportunidade de se encontrar com qualquer europeu ocidental, mas estava animado da mais viva curiosidade. Estariam os irmãos Polo dispostos a viajar até a sua remota capital, Pequim, situada na China? 9 anos permaneceram os irmãos Polo ausentes de Veneza. Por fim, um belo dia, esses viajantes de pele queimada, endurecida pelo vento e de olhar penetrante, regressaram à pátria, mas não para ficar. Kublai Khan, seu amigo, enviara por eles uma carta ao Papa, na qual lhe solicitava o envio de uma centena de monges eruditos para converterem os mongóis à fé cristã e lhes ensinarem as artes e ciências europeias. Nunca a Igreja, com I maiúsculo, se deparara uma tal oportunidade missionária, mas acabou por cair em mãos indiferentes. Apenas 2 frades dominicanos aceitaram o desafio e empreenderam a viagem de regresso com os irmãos Polo. Porém, logo ao primeiro sinal de perigo, os frades retrocederam. Não procedeu assim o mais novo membro do grupo, Marco Polo. Nessa época, apenas com 17 anos acabados de completar. De certo, nunca antes qualquer outro rapaz se houvera lançado em tal aventura ou se entregara por vontade própria a uma tamanha lição de geografia, que iria durar longos 24 anos. Nascido no seio de uma família nobre, Marco possuía a cultura juvenil própria do seu tempo e condição, mas, ao mesmo tempo, era possuidor de um espírito cheio de discernimento, de uma curiosidade viva e de uma memória que retinha de forma ordenada tudo aquilo que aprendia. A julgar pelo relato das suas viagens, deve ter sido na primavera de 1274 que Marco Polo viu pela primeira vez o Vale de Oxus, perdido no coração da Ásia Central. Segundo nos conta, os campos achavam-se esmaltados com flores de açafrão silvestre, narcisos e galantos. Quase conseguimos ouvir o blaterar dos camelos e os relinchos e mugidos provenientes do mercado poeirento, cheirar os alimentos aromáticos que estavam a ser cozinhados e observar os coloridos trajos dos árabes, persas
turcos, tártaros, curdos, mongóis, russos e chineses. Todos eles exprimindo-se em línguas cujos sons se assemelham aos do símbolo ou ao tanger das cordas da cítara. Hoje em dia, quase 7 séculos passados, as narrativas de Marco Polo nos dá de tudo isto. Hoje em dia, quase 7 séculos passados, as narrativas que Marco Polo nos dá de tudo isto conservam a frescura daquela manhã primaveril em que as amendoeiras em flor cobriam os campos e, para o sul, os montes Hindu-Kush faziam cintilar a neve no azul do firmamento. Mas a natureza, com N maiúsculo, também oferecia os seus perigos e os irmãos Polo lutaram contra chuvas torrenciais, rios caudalosos, tempestades de areia e aludes. Avançaram lentamente pelas vertentes ameaçadoras das montanhas do Pamir e atravessaram desfiladeiros aterradores, suspensos de pontes oscilantes feitas de corda. Subiram a alturas tais que nem as aves lá chegavam. Ali depararam-se-lhes carneiros selvagens de enorme corpulência, cujos chifres tinham bem 6 palmos de comprimento. Durante séculos, acreditou-se que estes animais de hastes monstruosas não passavam de um mito, apenas mais um Marco Polo, uma história extravagante. Mas os cientistas modernos já obtiveram mais de um exemplar deste raro troféu, o Ovis Poli, que hoje pode admirar-se nos museus. Para lá das montanhas do Pamir, a família Polo atingiu o deserto de Gobi, onde a água costuma apresentar sais venenosos, onde as miragens se sucedem diante dos olhos incrédulos, e onde as ossadas de homens e animais pejam os trilhos dos caminhantes. Foi deste covil selvático que, um século antes, haviam partido os impetuosos nômades mongóis, chefiados por Genghis Khan, que devastaram uma grande parte da Ásia, chegando mesmo até Budapeste. Kublai, neto de Genghis Khan, não era um exterminador, mas antes um chefe civilizador. Ao saber da lenta progressão dos irmãos Polo, enviou uma escolta para suavizar-lhe o último mês de jornada. Assim, após quase 4 anos de viagem, os Polos encontraram-se na presença de Khan, perante o qual toda a Ásia tremia.
tendo recebidos de forma suntuosa. Cã é antes um homem de fraca estatura, observou Marco, com grandes olhos negros, nariz bem implantado e um semblante convenientemente proporcionado, que se ruboriza com facilidade. E Kublai Khan, retribuindo o olhar daquele, havia inquirido do mais velho dos irmãos Polo: quem é este jovem garboso? Com orgulho, Niccolo Polo fez avançar Marco e retorquiu: é o meu filho, senhor, e o vosso servo. Logo de início, Kublai Khan deu mostras de afeição pelo jovem, levava-o consigo no dorso de elefantes para caçadas com falcões e convidava-o para a sua mansão oficial de prazer em Xanadu durante 3 anos. Marco Polo foi governador da rica cidade de Yangshuo. Foi enviado em missões à Birmânia, às regiões inóspitas da China Ocidental e às fronteiras do Tibete e do sul da Índia. Nessa altura, já ele dominava 4 línguas orientais. Os relatos brilhantes e cheios de vivacidade que ele fazia das suas missões e a facilidade com que a sua memória fixava um sem número de pormenores encantavam Kublai Khan, enfastiado com a monotonia dos informes fornecidos pelos seus funcionários. Marco Polo viu e descreveu uma grande e maravilhosa civilização, a da China da Idade Média. Um estado caracterizado pela sua estabilidade e pelo seu amor à paz. O enorme avanço que, em certos aspectos, mostrava em relação à Europa, pode ser demonstrado por intermédio daquilo que Marco Polo classifica de admirável e de novidade para si. Suas ruas largas, papel moeda, rondas de polícia durante a noite, carruagens públicas, em tudo semelhantes a uma frota de táxis moderna, pontes suficientemente elevadas para permitir a passagem de barcos com os mastros içados, canais de drenagem sob o empedrado das ruas para escoamento das águas das valetas, caminhos embelezados por plantas bordejantes e artérias sobrelevadas. Durante 17 anos, Marco Polo manteve-se ao serviço de Kublai Khan, enquanto o pai e o tio enriqueciam no comércio. Um dia, porém, começou a invadi-los uma saudade imensa, uma nostalgia das brisas marítimas do Adriático, da cúpula cintilante de São Marcos, dos gritos dos gondoleiros e do doce falar da Península Itálica.
Vezes sem conta solicitaram autorização para partir, mas sempre lhes era recusada. Repentinamente, surgiu-lhes uma oportunidade. Aconteceu que chegara junto do Cã uma missão enviada por seu sobrinho neto, o soberano da longínqua Pérsia, cuja esposa acabara de falecer. A sua última vontade fora que o marido escolhesse para noiva uma princesa da família dela, na corte da China. A escolha recaiu numa jovem de 17 anos, muito bela e encantadora, segundo nos informa o atento Marco Polo. E então, os emissários solicitaram que os irmãos Polo, famosos como viajantes, lhes fossem dispensados como escolta no regresso à Pérsia. Kublai Khan acedeu, não sem relutância. A jovem recebeu um dote e a família dos Polos uma enorme fortuna em ouro. Foram aprestados 13 navios, fizeram-se à vela, numa viagem assinalada por múltiplos desastres, nos quais se perderam vários barcos e muitos tripulantes. 3 anos depois, num dia invernoso de 1295, bateram à porta da casa dos Polos, situada no canal de São Crisóstomo, em Veneza. 3 homens de aspecto estranho, cobertos pelo pó da jornada e de vestes rasgadas. Os seus rostos não eram conhecidos. As suas línguas mostravam-se desajeitadas na pronúncia de palavras italianas. Os criados recusaram-lhes a entrada. Todos 3 armaram tal gritaria que os membros da família vieram ver o que se passava. Mas os próprios parentes sacudiram as cabeças, mostrando-se incrédulos. A fim de convencer toda a Veneza, os irmãos Polo ofereceram um banquete durante o qual, e à medida que era servido cada um dos pratos, trocavam de vestuário, em que a magnificência faustosa do último suplantava sempre a dos anteriores. Por fim, envergaram as roupas esfarrapadas com que tinham chegado à cidade e, perante o espanto dos convivas, arrancaram os forros daqueles trapos e deixaram rolar pelo chão uma verdadeira fortuna em pedras preciosas. Tal foi o processo de que se serviram estes viajantes mercadores para transportar a riqueza que possuíam através dos perigos que os cercavam. Podia muito bem ter acontecido que toda esta história maravilhosa das suas aventuras tivesse perecido com o último alento de quem as inspirou, se não houvesse a intervenção das contingências de uma guerra. Na qualidade de cavaleiro comandante de um galeão veneziano, num dos frequentes embates com os genoveses, Marco Polo foi feito prisioneiro e, com tanta sorte, que lhe deram por companheiro de cela
um escriba de seu nome Rusticiano de Pisa. Para passar o tempo e também para reduzir a forma escrita às suas recordações, Marco Polo começou a ditar o volume que podemos agora admirar como o Livro de Marco Polo. Pela primeira vez, uma Europa dominada pela surpresa pôde escutar naquelas páginas o repicar dos sinos das igrejas e aspirar o odor das fogueiras de espinheiro no deserto e de excremento de iaque nos acampamentos mongóis. Ali podiam ler-se relatos do Japão, da Coreia, da Indochina, da Birmânia, de Java, das ilhas Andamã, da Sibéria, da Etiópia e de Madagascar. Para muitos, tudo isso continuava a ser uma invenção fantasiosa de Marco Polo. Antes de morrer, com a idade de 70 anos, pediram ao grande viajante que se retratasse das suas mentiras, visto que em breve compareceria perante o Criador. A sua resposta foi apenas esta: eu nem sequer contei a metade do que vi. Aqui se encerra mais esta biografia. Ao vivo e a cores, de Belém do Pará. Mais um vídeo inteligente. Mais uma matéria agradabilíssima. Muito instrutiva mesmo. Uma boa tarde e tudo de bom para o Brasil e para o mundo. Se não me engano, se estou certo em meus conhecimentos, esta foi a primeira praça pública a se formar em Belém do Pará. Aqui era o bairro da Campina. Os portugueses construíram primeiro o Forte do Presépio. Na verdade era o Forte do Castelo, para proteger a entrada de Belém de inimigos, né, estrangeiros, né, com locais estratégicos para combaterem os inimigos com canhões e armamentos. E aquela praça ali da Cidade Velha, onde tem a Igreja da Sé, e vieram com eles, junto com eles, na época da formação do forte, os padres jesuítas que se adentraram, se ocuparem em adentrar-se na mata, buscando evangelizar e socorrer aos irmãos mais necessitados. Como se vê, a Igreja Católica conta também
muitos capítulos verdadeiramente bonitos, verdadeiramente bons, né? É aí que a gente compreende melhor aquele não julgueis a fim de não ser julgados, né? Pois não sabeis os motivos que levaram vosso irmão a cometer tal ou qual atos. E os padres jesuítas, com auxílio de mão de obra indígena, construíram ali primeiro uma escola e um lugar para orar. Depois eles construíram a igreja de Santo Alexandre e hoje também o Museu de Artes Sacras, em frente à Praça Frei Caetano Galvão, onde tem também do outro lado a Casa das 11 Janelas, tem um restaurante ali muito bom, né? Muito belo. E dali o bairro da Cidade Velha, e conta a história que o bairro da Campina, né, se seguiu, né? Por ali foram criando as ruas, ali o comércio, aquela coisa toda, comercializavam ali por perto, né? Onde é o Ver o Peso, onde é o comércio de Belém. Mas o bairro da Campina é citado logo em frente. Depois é que vem o Largo da Pólvora, né? Que transformado originou a Praça da República, onde tem o Teatro da Paz, já